Eu já estava na estrada há quase 12 horas. O asfalto parecia uma linha interminável, cortando o escuro da madrugada. Meu destino era a cidade de São Bento, um lugar pequeno, quase esquecido no mapa, e o caminho até lá passava por uma longa estrada deserta e mal iluminada, rodeada de árvores e mato fechado. O cansaço estava me vencendo. Era uma dessas noites em que o silêncio é tão intenso que parece pesar sobre os ombros, só interrompido pelo som do motor do caminhão e o ruído dos pneus no asfalto. Meu rádio não pegava nenhuma estação, e os poucos caminhões que cruzei na rodovia passavam como vultos, desaparecendo rapidamente no retrovisor. Foi então que, no meio da curva, vi algo. Era um vulto estranho no acostamento, como se fosse um animal grande. Diminuí a velocidade, franzindo o senho para tentar identificar o que estava vendo. Só que, quando me aproximei, aquele vulto entrou subitamente na pista e, por instinto, pisei no freio com toda a força. O caminhão chacoalhou, mas era tarde demais. Senti o impacto, um baque seco e estranho, como se tivesse acertado um saco de carne mole. O caminhão quase derrapou, mas consegui controlar a direção e parar no acostamento, o coração batendo acelerado. Saí do caminhão com a lanterna na mão, tentando entender o que havia acontecido. Meu corpo estava tenso, e um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu caminhava em direção ao ponto onde senti o impacto. A escuridão era densa, e tudo ao redor estava estranhamente silencioso, como se até o som dos grilos tivesse desaparecido. A lanterna iluminou o asfalto, mas não vi nada ali. Nenhum corpo, nenhum sinal de animal atropelado, nem mesmo uma gota de sangue. Senti um calafrio. Eu sabia que tinha batido em alguma coisa. O barulho e o impacto tinham sido fortes demais para que fosse minha imaginação. Fui caminhando mais adiante, os passos lentos, atento a qualquer coisa estranha. Então, a lanterna iluminou algo no meio da pista. Fiquei paralisado. Era uma figura humana, mas deformada. Seus braços eram mais longos do que o normal, e a pele parecia quase translúcida, como se fosse uma coisa que não deveria estar ali. Estava de costas para mim, caída no asfalto, mas algo nela me dizia para não me aproximar. Tentei manter a calma, mas uma sensação de pavor começou a tomar conta de mim. De repente, ela se mexeu. Aquele ser virou a cabeça lentamente para o meu lado, e eu vi o rosto, ou o que deveria ser um rosto. Não era humano. Os olhos eram grandes demais, escuros e fundos, e a boca parecia aberta em um sorriso grotesco, com dentes irregulares e pontiagudos. Meu coração quase parou, e o impulso de correr foi imediato. Mas, antes de eu conseguir me mexer, aquela coisa se levantou, com um movimento lento e estranho, como se não tivesse ossos. Não pode ser real, murmurei para mim mesmo, minha voz um sussurro trêmulo. Aquilo começou a se arrastar na minha direção, e eu recuei um passo, depois outro, tentando não entrar em pânico. Mas cada vez que eu me movia, a coisa parecia se mover mais rápido. A única coisa que consegui pensar foi voltar para o caminhão. Corri, quase tropeçando na pressa. Subi na cabine, bati a porta e virei a chave. O motor rugiu, e pisei no acelerador, arrancando dali o mais rápido possível. Olhei pelo retrovisor, e aquela criatura ainda estava lá, no meio da pista, me observando, mas então, desapareceu. A estrada continuava deserta. O silêncio voltou, mas o medo não passava. Eu ainda estava tremendo, as mãos suando no volante. Foi aí que pensei comigo, não posso ser o único a ter passado por isso. E sabe, pessoal, se você também já viu algo estranho, deixa aqui nos comentários. Aliás, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like, e compartilha essa história com os amigos. Porque, depois dessa, eu acho que vou precisar de companhia para continuar a viagem. Continuei dirigindo, tentando me acalmar, mas a imagem daquela coisa estava gravada na minha mente. O caminho ainda era longo até São Bento, mas, depois daquilo, cada quilômetro parecia se arrastar. Os minutos se misturavam ao barulho monótono do motor, e eu não conseguia afastar a sensação de que ainda não estava sozinho. Por mais que tentasse me convencer de que talvez tivesse sido o cansaço, uma alucinação causada pela exaustão, o peso daquele momento ainda estava ali, rondando a minha mente como uma sombra incômoda. Eu dirigia com os olhos colados à estrada, atento a cada detalhe. O medo de ver aquela coisa novamente fazia meu coração disparar a cada curva. O tempo parecia se arrastar, e a estrada à frente parecia mais escura e solitária do que nunca. A cada metro que avançava, minha paranoia só aumentava. Alguns minutos depois, notei algo estranho pelo retrovisor. Era uma figura escura, um vulto,
mas não vinha na pista atrás de mim. Parecia que estava acompanhando meu caminhão, deslizando pela lateral, no mato alto que margeava a estrada. Olhei rapidamente para frente, tentando me convencer de que era apenas o reflexo das árvores ou alguma sombra projetada pelos faróis. Mas quando voltei a olhar, lá estava ele. Meu estômago revirou. A coisa parecia me seguir de perto, quase como se deslizasse pela vegetação. Era o mesmo vulto que eu tinha visto caído no asfalto, mas agora parecia estar me acompanhando, mantendo a mesma velocidade do caminhão, a cabeça inclinada para o lado, como se me observasse de um ângulo impossível. Minhas mãos apertaram o volante com força, e eu aumentei a velocidade. O caminhão tremeu, mas a figura continuava lá, agora mais próxima da janela da cabine. Em um impulso, olhei para o lado e lá estava aquele rosto distorcido, os olhos fundos me encarando, aquele sorriso deformado mais nítido do que nunca. Meus instintos gritavam para acelerar mais, mas eu sabia que aumentar muito a velocidade em uma estrada estreita como aquela poderia ser fatal. O medo de perder o controle, de capotar e ficar ali preso com aquilo, era quase paralisante. Tentei olhar para frente e ignorar, mas meus olhos pareciam atraídos para o retrovisor. Por um segundo, ele desapareceu, e eu pensei que finalmente estivesse livre daquilo. Mas, logo em seguida, senti um baque no lado direito do caminhão, como se algo tivesse batido com força. O barulho ecoou pela cabine, e a carroceria inteira tremeu. O que quer que fosse, parecia querer me assustar ou me fazer parar, como se não estivesse satisfeito em apenas me seguir. Minha mente estava em um turbilhão. Já tinha ouvido histórias sobre a noite na estrada, sobre caminhoneiros que juravam ter visto coisas inexplicáveis em viagens longas e solitárias, mas sempre achei que eram apenas histórias exageradas, coisa de quem já não conseguia distinguir a realidade do cansaço. Mas agora, isso estava acontecendo comigo. Depois de algum tempo, ao longe, notei luzes vermelhas piscando. Respirei aliviado. Era um posto de gasolina, uma pequena parada no meio da estrada. O lugar parecia deserto, com apenas alguns postes iluminando o estacionamento e um pequeno letreiro piscando do outro lado. Eu sabia que seria arriscado parar, mas não tinha escolha. Precisava sair do caminhão, sentir o chão firme e tentar entender o que estava acontecendo. Estacionei o caminhão próximo a uma das bombas e desci, tentando ignorar a sensação de que algo ainda estava me observando. O vento frio da madrugada me fez estremecer. Dei alguns passos, observando os arredores, e percebi que não havia ninguém no posto. Nenhum funcionário, nenhum outro veículo. Só eu, o caminhão e aquele silêncio desconfortável. O som de passos veio de algum lugar atrás de mim. Me virei depressa, o coração na garganta, mas não vi nada. O estacionamento estava vazio, mas os passos continuaram, como se estivessem ecoando ao redor, aproximando-se. Decidi não esperar para descobrir o que era. Voltei correndo para a cabine e tranquei a porta, ligando o caminhão novamente. O motor roncou, e as luzes iluminaram o vazio à minha frente, mas o som dos passos persistia. De repente, algo bateu com força no vidro do lado do passageiro. Aquela mesma figura estava ali, me encarando de perto, os olhos fundos e o sorriso grotesco pressionados contra o vidro. Estava tão perto que eu podia ver os detalhes da pele translúcida, as linhas que mais pareciam rachaduras, e aquele olhar vazio que parecia atravessar minha alma. Eu gritei, quase instintivamente, e pisei no acelerador, saindo do posto sem olhar para trás. O caminhão disparou pela estrada, e eu sentia as mãos escorregarem no volante de tanto que suavam. Minha mente lutava para racionalizar o que estava acontecendo, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas a verdade é que nada ali fazia sentido. O rádio ainda estava mudo, nenhum ruído, nenhuma voz. Apenas o ronco do motor e o barulho do vento zunindo lá fora. Conforme avançava, olhei novamente pelo retrovisor, esperando ver aquela coisa desaparecendo na escuridão do posto. Mas não. Ela estava lá, ainda mais próxima, como se tivesse se agarrado ao caminhão. Era uma sombra no asfalto, mas parecia ganhar forma a cada segundo, como se eu estivesse sendo perseguido por algo que se alimentava do próprio medo que me consumia. E então, como se a situação já não fosse suficientemente aterrorizante, começou a chover. As gotas pesadas caíam no para-brisa, e os limpadores se moviam com dificuldade para dar conta da água que batia cada vez mais forte. A estrada se transformou em um tapete de sombras e poças, e eu lutava para manter o caminhão na faixa. O vulto no retrovisor desapareceu, mas eu sabia que ele ainda estava lá, escondido pela escuridão, esperando um momento de fraqueza.
O medo começava a se misturar com uma estranha sensação de paranoia. Eu tinha ouvido falar de casos de caminhoneiros que sofriam alucinações, de que a estrada, em determinadas circunstâncias, podia ser traiçoeira para a mente. Mas algo me dizia que isso era mais do que cansaço. De repente, a estrada parecia familiar demais. Foi então que reconheci o trecho. Estava passando novamente pelo mesmo ponto onde tinha atropelado aquela coisa. Era como se estivesse preso em um ciclo, girando em círculos sem perceber. Olhei para o relógio no painel, tentando me orientar, mas os ponteiros pareciam congelados, como se o tempo tivesse parado ali comigo. Cada curva, cada poste e cada pedaço daquela estrada deserta eram os mesmos. Tentei manter o foco na pista, mas minha cabeça estava a mil. Comecei a notar sinais de luzes piscando mais adiante, luzes azuis e vermelhas. Seria algum tipo de bloqueio? Um acidente? Me aproximei cautelosamente, tentando entender o que estava acontecendo. Quando cheguei mais perto, percebi que era uma viatura da polícia parada no acostamento, com o giroflex piscando. Vi que um policial estava fora da viatura, com uma lanterna na mão, apontando para a pista como se estivesse analisando algo. Reduzi a velocidade e parei ao lado dele, abrindo a janela. Boa noite, comecei, tentando soar calmo. Está tudo bem, oficial. O policial me olhou de uma forma estranha, como se estivesse me avaliando. Seus olhos pareciam cansados, mas havia algo mais ali, uma seriedade que ia além do cansaço. Boa noite, senhor. Teve algum problema na estrada? Perguntou ele, com uma voz grave. Contei o que havia acontecido, como havia atropelado algo que parecia um animal, mas que tinha uma forma diferente, quase humana. Expliquei sobre o vulto que me seguia, e sobre o posto de gasolina deserto. O policial me ouviu em silêncio, mas algo em sua expressão não demonstrava surpresa. Ele parecia entender o que eu estava dizendo, como se já tivesse escutado aquele relato antes. Ele suspirou, coçando o queixo antes de responder. Você não é o primeiro a me contar essa história. Alguns motoristas falam desse vulto que aparece aqui na estrada. Dizem que ele surge de repente, como se estivesse testando o motorista. Aqueles que param para olhar, esses são os que dizem ter visto o rosto dele de perto. Senti um arrepio na espinha. E o que acontece com esses motoristas? O policial desviou o olhar para a escuridão, com um ar pesado. Alguns não chegam ao destino, outros são encontrados parados na estrada, paralisados de medo. Mas todos dizem a mesma coisa. O rosto daquela coisa não é fácil de esquecer. O medo começou a se transformar em pavor. A chuva caía mais forte, batendo contra o para-brisa como se estivesse tentando me impedir de continuar. Eu diria para você seguir direto e não olhar para trás, o policial continuou, a voz baixa, quase num sussurro. E se vir algo estranho no retrovisor, ignore. Só continue. Assenti, com o coração ainda disparado. O policial deu uma última olhada para a estrada, depois para mim, e apenas acenou, me mandando seguir em frente. Liguei o caminhão novamente, sem olhar para trás, segui pela estrada escura, tentando focar na pista à frente. Mas a cada curva, a cada metro que avançava, a sensação de ser seguido só aumentava. Eu tentava me manter firme, respirando fundo e focando na estrada, mas a sensação de que algo estava comigo não me abandonava. A cada trecho mais escuro, eu sentia o frio na espinha voltar, e aquela paranoia aumentava. As palavras do policial ecoavam na minha cabeça como um alerta, um aviso para continuar e ignorar qualquer coisa estranha que surgisse. Mas, dentro da cabine, sozinho, era quase impossível não deixar o medo tomar conta. A chuva agora era uma cortina densa, limitando minha visão a poucos metros à frente. Os faróis iluminavam o asfalto molhado, criando reflexos que me confundiam, mas eu não ousava tirar os olhos do caminho. Estava tudo silencioso, exceto pelo barulho dos limpadores e o ronco do motor. Era como se o tempo estivesse congelado, e eu apenas dirigia sem fim, sem rumo. A cada segundo, eu esperava que algo surgisse na beira da estrada ou que o vulto reaparecesse no retrovisor. Foi então que ouvi um ruído baixo, um som abafado que não vinha do motor. Como um sussurro, algo que parecia estar dentro da cabine. Meu coração disparou, e eu quase perdi o controle ao sentir uma corrente de ar gelada do meu lado esquerdo, como se a janela estivesse entreaberta. Com uma mão trêmula, toquei o vidro, que estava fechado, e o frio foi ficando mais intenso. Era um tipo de frio que não vinha da chuva, mas parecia algo sobrenatural. De repente, o rádio ligou sozinho. Estava no volume mais baixo, mas o som era distorcido, como estática,
misturado com palavras que não faziam sentido. Desesperado, tentei girar o botão para desligar, mas ele continuava, repetindo uma espécie de lamento que me arrepiou até o último fio de cabelo. A voz começou a ficar mais clara, quase como um sussurro, palavras arrastadas que pareciam chamar meu nome. A lógica me dizia que aquilo não era possível, que era algum problema elétrico, mas no fundo, eu sabia que tinha algo errado, que era mais do que uma falha mecânica. Tentei acelerar, mas o caminhão parecia resistir, como se algo pesado estivesse segurando a carroceria. Pela primeira vez, olhei no retrovisor. Não deveria ter feito isso. Ali, na escuridão da cabine, vi o reflexo de algo que não deveria estar ali. Aquela mesma figura, com o rosto deformado, me observava do banco do passageiro. Estava quieta, imóvel, mas o olhar que me lançava era frio e intenso. Seus olhos eram fundos, como se fossem poços sem fim, e o sorriso torto parecia uma provocação, um lembrete de que eu estava em seu território e que não sairia ileso daquela estrada. Eu gritei, como um instinto de defesa, e virei o volante bruscamente, tentando afastar o olhar do retrovisor. O caminhão derrapou na pista molhada, e por um segundo pensei que fosse perder o controle de vez. Mas consegui estabilizar o veículo, respirando ofegante, o corpo inteiro tremendo. No banco do passageiro, o vulto já não estava mais lá. A figura tinha desaparecido, mas a sensação de estar sendo observado permanecia, como se estivesse por perto, apenas esperando o próximo momento para aparecer. Minha cabeça doía, um latejar que parecia ecoar na cabine. A chuva diminuía, mas a estrada ainda parecia deserta, sem fim. Dirigir naquela condição era quase um tormento, mas parar não era uma opção. Finalmente, depois do que pareceram horas, vi as luzes de um posto avançado no horizonte. Parecia uma miragem, mas era real. Diminuí a velocidade, aliviado, e entrei no pequeno estacionamento. Era um posto simples, com uma lojinha de conveniência e alguns caminhões parados. Decidi descer e tentar respirar um pouco de ar fresco, aliviar o peso daquela experiência que parecia me perseguir. Caminhei até a lojinha, tentando me recompor. O atendente me olhou com uma expressão estranha, provavelmente notando meu estado. Pedi um café, algo forte, algo que pudesse me ajudar a me sentir mais presente. Você parece que viu um fantasma, ele disse, com um sorriso leve, provavelmente tentando puxar conversa. Eu só balancei a cabeça, tomando um gole do café quente. Mas algo em seu comentário me fez querer perguntar. Você já ouviu falar de alguma coisa estranha nessa estrada? Soltei, tentando disfarçar a tensão. Ele me olhou por um momento, e o sorriso se desfez. Você não é o primeiro a perguntar isso. Tem uns motoristas que falam sobre uma coisa, um vulto. Aparece do nada, e dizem que ele persegue quem passa por aqui de noite. O arrepio voltou imediatamente. Ele continuou. Alguns dizem que era um antigo morador daqui, um homem que morreu atropelado nessa estrada, mas ninguém sabe exatamente o que é. O que dizem é que, se ele aparecer para você, melhor ignorar. Senti o estômago afundar. O atendente, vendo meu desconforto, tentou me tranquilizar. Mas provavelmente é só história. Pessoal que fica muito tempo na estrada começa a ver coisa, sabe? Agradeci, tentando parecer tranquilo, mas sabia que não era apenas história. Eu tinha visto aquela coisa, sentia sua presença e não podia mais ignorar. Ao voltar para o caminhão, o medo já não era mais o mesmo. Voltei para o caminhão com o coração ainda acelerado, tentando afastar o desconforto com o que o atendente havia dito. A chuva lá fora havia se transformado em um chuvisco leve, mas a noite ainda estava escura, como se aquela estrada fosse um lugar fora do tempo. Ficar ali não parecia uma boa ideia, mas partir e enfrentar a estrada de novo também me dava um nó no estômago. Subi na cabine, fechei a porta e respirei fundo. Quando liguei o motor, o caminhão resmungou, como se estivesse tão exausto quanto eu. Eu tentava me convencer de que tudo o que tinha acontecido não passava de uma sequência de eventos estranhos, um jogo da minha mente cansada somado à falta de sono e à paranoia. No entanto, a imagem daquele vulto no banco do passageiro continuava assombrando meus pensamentos, cada detalhe do rosto deformado e do olhar sombrio. Engatei a marcha e segui pela estrada novamente, tentando manter os olhos fixos à frente. Mas a cada tanto, meus olhos escapavam para o retrovisor, esperando, temendo que ele aparecesse ali outra vez. Cada sombra que passava ao redor parecia distorcida, quase como se estivesse se movendo devagar demais, desafiando qualquer lógica. Mesmo quando o rádio voltou ao normal, a sensação de estar acompanhado na cabine permanecia.
Depois de alguns quilômetros, senti o cansaço tomando conta de mim, me deixando quase entorpecido. O café do posto não havia sido suficiente para afastar o sono, mas não tinha escolha, precisava continuar. Foi então que notei algo no horizonte. Uma figura estava parada no meio da pista, imóvel, bem no centro da faixa. Apertei os olhos, tentando ver melhor, mas a escuridão e a neblina dificultavam. Minha mente parecia rejeitar a ideia de que aquilo era real, mas quanto mais me aproximava, mais claro ficava que havia algo ali. Desacelerei o caminhão até quase parar. Não conseguia entender o que via. Era uma figura humanoide, mas os detalhes eram difíceis de discernir. Parecia estar coberta por algo que se movia, como se pequenos pedaços de pano ou pele flutuassem ao seu redor. Senti a pele arrepiar enquanto tentava decidir o que fazer. De repente, a figura deu um passo para trás e desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Segui devagar, quase parando o caminhão, olhando para os lados, tentando encontrar alguma explicação. A estrada estava vazia, sem sinais de qualquer coisa. Olhei para os lados, respirei fundo e continuei, decidido a não deixar minha imaginação me dominar mais uma vez. Mas poucos metros depois, algo mexeu no banco de trás. Ouvindo um som sutil, virei o rosto devagar e, pelo canto do olho, vi o que parecia ser uma sombra escura se movimentando. Tentei ignorar, manter os olhos na estrada, mas o frio na espinha aumentava e meu coração parecia bater tão alto que reverberava na cabine. Foi aí que, sem perceber, me dei conta de que estava rezando baixinho. Não sou de fazer esse tipo de coisa, mas naquele momento, parecia a única coisa que me trazia algum tipo de consolo. As palavras saíam trêmulas, como se a voz não fosse minha, e eu repetia baixinho, tentando afastar a presença ou a ideia dela. Cada palavra parecia devolver um pouco da coragem que eu pensava ter perdido, e mantive o foco na estrada. Passaram-se alguns minutos que pareciam horas. Os faróis revelavam apenas a estrada molhada à frente e alguns postes distantes. O rádio ligou sozinho outra vez, emitindo apenas estática. Dessa vez, porém, não tentei desligar. Continuei olhando para a estrada, tentando me convencer de que tudo ia ficar bem, de que estava apenas cansado e que, em breve, veria as luzes da cidade, o que me faria esquecer daquele trecho assombrado. Mas, então, uma risada fraca, quase como um sussurro, ecoou dentro da cabine. A risada foi sutil, mas intensa o suficiente para me gelar até os ossos. Olhei ao redor, paralisado, tentando encontrar uma explicação, mas só havia o silêncio da cabine e o ronco baixo do motor. A risada se desfez no ar, mas aquela sensação de estar sendo observado não desapareceu. A ideia de que eu não estava sozinho naquele caminhão tornou o ar pesado, sufocante. Mantive os olhos fixos na estrada, mas meu coração batia tão forte que eu podia sentir o sangue pulsando nas têmporas. A chuva começava a diminuir, e ao longe pude ver uma placa indicando a próxima cidade. A visão de luzes mais à frente era um alívio, como se aquele pesadelo estivesse finalmente acabando. Senti que estava perto de escapar de toda aquela escuridão. Quando finalmente alcancei as luzes da cidade, o caminhão parecia mais leve, como se tivesse deixado algo para trás. O cansaço me dominava, e só pensava em encontrar um local seguro para estacionar, fechar os olhos e esquecer a viagem daquela noite. Encontrei uma área de descanso próxima e parei o caminhão ali, desligando o motor e respirando fundo, aliviado por tudo ter acabado. Me recostei no banco, tentando acalmar a mente, mas então, no retrovisor, percebi algo estranho. Uma marca, algo na janela do lado do passageiro. Forcei a visão e, com o pouco de luz que entrava da rua, vi o que parecia uma impressão, um par de mãos marcadas no vidro, pequenas, mas longas, como se algo tivesse passado os dedos no vidro frio. Antes que pudesse processar o que via, o rádio ligou novamente, mas dessa vez, não era estática. A mesma voz baixa de antes, como um sussurro ao longe, dizia: "Nos vemos na próxima viagem." Meu coração parou por um instante. Eu queria apagar aquilo da mente, queria que fosse apenas uma alucinação. Mas, ao olhar de novo para o vidro, as marcas das mãos estavam lá, nítidas, como um lembrete sombrio de que, por mais que eu tentasse, aquele encontro não havia terminado.